A pergunta que todo mundo está se fazendo agora é por que o Moro mandou vender o triplex da OAS, que já tinha sido penhorado por uma juíza de Brasília? A resposta para essa pergunta é muito simples. O Moro mandou vender o triplex da OAS para criar na cabeça do brasileiro a ideia de que existe uma conexão do triplex da OAS com a Petrobras. E essa conexão, o próprio Moro falou na sentença que não existe. Por que ele está querendo criar uma conexão que ele mesmo falou que não existe? Porque a condenação do Lula lá no Tribunal de Curitiba só tem sustentação legal se houver um motivo para o Lula responder o processo em Curitiba e não em Guarujá, onde o triplex está situado. Para criar na cabeça do público a ideia de que o Lula foi condenado regularmente, o Moro vai vender o triplex da OAS, vai entregar o dinheiro para a Petrobras e fazer uma ideia de que o triplex da OAS tinha qualquer conexão com a Petrobras. Tem um outro lado também dessa história. Eles estão tentando, agora que eles já deram prejuízo de bilhões na sociedade brasileira com todo esse espetáculo chamado Operação Lava Jato, eles estão tentando criar na cabeça do brasileiro que a Operação Lava Jato recuperou dinheiro para a sociedade. A Operação Lava Jato é responsável por um déficit de aproximadamente 200 bilhões de reais. No entanto, ela comemora ter supostamente recuperado pros cofres públicos uma quantia de 4 bilhões de reais. O que está em questão hoje? O que está em questão é criar uma percepção na cabeça do cidadão brasileiro de que a Operação Lava Jato tem um resultado positivo no momento em que ela deu um prejuízo de no mínimo 200 bilhões, mas supostamente recuperou 4, e também criar na cabeça do brasileiro a ideia de que o Lula foi julgado por um tribunal de Curitiba em um processo que seria de São Paulo por causa de uma coisa que na justiça chama conexão. Essa conexão não existe e o próprio juiz Sérgio Moro colocou na sentença dele que o caso do triplex da OAS nada tem a ver com a Petrobras. Se o caso do triplex da OAS nada tem a ver com a Petrobras, por que o processo não foi julgado lá em Guarujá, mas foi julgado em Curitiba? É simples, gente. O Ministério Público Federal não tinha a intenção de julgar o presidente Lula, de simplesmente acusar. A intenção deles era condenar. E eles sabiam que a possibilidade de condenar o ex-presidente Lula em Curitiba era muito maior. Por isso eles mentiram na petição inicial, falaram que o processo tinha conexão com a Petrobras para levar o processo para ser julgado pelo Moro. Acontece que durante esse período em que o processo foi desenrolando, várias vezes a defesa do Lula perguntou por que o processo estava em Curitiba se era um processo que nada tinha a ver com a Petrobras. O que o Ministério Público falava? Sim, o processo tem alguma coisa a ver com a Petrobras. Até o momento em que o próprio Moro não conseguiu prova alguma que o processo tinha ligação com a Petrobras e admitiu na sentença que o processo não tem ligação com a Petrobras. Qual que é o desespero dele agora, que está fazendo ele vender o triplex da OAS para criar uma percepção social de ligação com a Petrobras? Por que não existe essa conexão? O processo precisa ser anulado. Anulado porque o processo foi julgado por um juiz que não era competente, um juiz de uma outra vara. Então, porque não há conexão, houve uma incompetência. Se houve essa incompetência que foi descoberta de forma superveniente, porque o próprio juiz Sérgio Moro colocou na sentença que não existe conexão com a Petrobras, a linha de defesa agora vai ser incompetência superveniente. Anula o processo tem que voltar lá para o Guarujá e acontecer tudo de novo. Mas, para já começar a criar na cabeça dos brasileiros que existe uma conexão com a Petrobras e criar essa percepção de que o julgamento foi justo, ele já cria essa historinha de vender o triplex da OAS para devolver o dinheiro para a Petrobras e as pessoas já começam a cair nessa história. Olha,
o Moro recuperou dinheiro para Petrobras. O triplex está sendo vendido para devolver o dinheiro para Petrobras. Mas qual que é a direção da esquerda nesse momento? Não cair nessas armadilhas, não ficar mais discutindo o mérito de prova, porque o processo todo tem que ser anulado por causa de uma incompetência superveniente. A prova dessa incompetência superveniente é o desespero do próprio juiz Sérgio Moro querendo vender um imóvel da OAS para devolver o dinheiro para Petrobras, sendo que ele mesmo próprio admitiu na sentença que o imóvel não tem ligação com a Petrobras. Então, o que é o mais importante agora? Fiquem espertos, estão criando mais um teatro para criar uma percepção social de que as instituições estão fazendo as coisas certas no momento em que as instituições, na verdade, estão criando roteiros e dramaturgias para iludir a população que tudo está indo conforme deveria estar indo. No entanto, estamos vivendo um momento em que um ex-presidente da República foi condenado num tribunal de exceção e um momento em que a própria sociedade brasileira vive um estado de exceção. Muito obrigado e até mais.